Simbora, galera! Tem mais uma questão pra gente fazer, que ia chegando pra gente resolver. Uma questão da prova do Enem que trabalha com o tempo de minha vida, só que essa não foi tão direta, é uma questão massa pra gente fazer uma revisão, beleza? Essa questão, gente, foi da prova do Enem de 2017 e é a questão 104 da prova azul. Partiu, vamos lá. A questão dizia assim: a técnica do carbono 14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores de emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Gente, vamos dar um break aqui, aproveitar e falar um pouquinho sobre a técnica, né, de datação de fósseis usando o carbono 14. Como é que a gente faz? Basicamente é o seguinte: qualquer ser vivo, né, em vida, enquanto estamos aqui vivinhos, nós mantemos praticamente constante a quantidade de carbono 14 no nosso corpo. Após a nossa morte, a gente não vai mais ingerir o carbono 14 através da alimentação. E aí ele só vai decair, é radioativo, então a quantidade dele só vai diminuindo ao longo do tempo. E aí quando você vê na televisão que encontraram um fóssil e ele tem tantos anos, né? Arqueólogos encontraram um determinado fóssil e dataram esse fóssil de tantos anos. Como é que eles fazem isso? Eles comparam a quantidade de carbono 14 encontrada naquele fóssil e o quanto ele deveria ter se estivesse vivo. Como a gente sabe o tempo de meia-vida do carbono 14, que é 5.730 anos, a gente sabe que a cada 5.730 anos a quantidade de carbono 14 cai pela metade. Então, se você encontrou um fóssil que tem, por exemplo, 25% da quantidade de carbono 14 que deveria ter quando ele estava vivo, passou por quantos decaimentos? Em um tempo de meia-vida, caiu de 100% para 50%. Em outro tempo de meia-vida, de 50% para 25%. Então, ele passou por 2 tempos de meia-vida, seria, no caso, 2 vezes 5.730 anos, a idade desse fóssil. Então, essa é a ideia de fazer a datação, tá, de fósseis usando o carbono 14. A gente quantifica o carbono 14 e compara o quanto ele deveria ter em vida com o quanto foi encontrado ali no fóssil. Com isso, a gente sabe quantos anos o fóssil tem, ok? Agora, vamos embora voltar para a questão. A questão dizia assim: para um ser em vida... Ops, lá vou eu riscando aqui a questão. Pensei que estava com o marcadorzinho aqui. Vamos lá. Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta por minuto grama. Gente, o carbono 14 é uma emissão beta, então quanto mais carbono 14 tiver lá, maior vai ser a emissão beta. E aí ele está determinando indiretamente a quantidade de carbono 14 pelas emissões beta, beleza? É isso daí. Então, para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta por minuto grama. Após a morte, a quantidade de carbono 14 se reduz à metade a cada 5.730 anos, ou seja, ele está me dando o tempo de meia-vida do carbono 14. Considere que um fragmento fóssil de massa é igual a 30 gramas. Então, a gente tem um fóssil que tem 30 gramas. Esse fóssil foi encontrado em um sítio arqueológico e a medição da radiação apresentou 6.750 emissões beta por hora. Aí a pergunta é: qual é a idade desse fóssil em anos? Vamos organizar aqui todos os nossos dados. O que é que a gente tem? A gente sabe que ele me deu aqui, para um ser em vida. Então, para um ser em vida. O que é que a gente tem? Nós vamos ter 15 emissões beta por minuto grama. Beleza? Após a morte, a quantidade de carbono 14 se reduz à metade a cada 5.730 anos. Então, esse é o tempo de meia-vida do carbono 14, 5.730 anos. E aí eu digo que a gente encontrou um fragmento fóssil, então vou anotar aqui, ó, que nós tínhamos um fóssil. Esse fóssil tinha 30 gramas, foi encontrado em um sítio arqueológico e a medição da radiação apresentou 6.750 emissões beta por hora. Aí eu pergunto a idade desse fóssil. Na hora da prova teve muita gente que bugou, porque fez assim: ué, como é que o negócio lá, morto de não sei quantos anos, esse fóssil que foi encontrado, está emitindo muito mais do que o ser vivo, porque ele disse que quando está em vida, está emitindo 15 betas, e aí o fóssil que foi encontrado não sei lá quantos anos, está emitindo 6.750. A galera fez bugou lá e fez o que danado é isso. Mas galera, calma, tenho certeza que você aí, aluno química, já está ligado no que é, né? Já pegou o que é? Gente, ele deu aqui para eu ser em vida, ele deu emissões beta, só que por minuto.
Aqui ele está dando por hora. Pô, bebê, 1 hora tem 60 minutos. Então, logicamente, em 1 hora ele vai emitir 60 vezes mais do que em 1 minuto, né? Além disso, repara que ele também disse que aqui o servido ele me deu por grama. Eram 15 emissões por minuto e para cada 1 grama do ser. Para o fóssil, ele estava trabalhando com 30 gramas. Então, tu não pode comparar duas coisas, né, com unidades diferentes. A gente vai ter que padronizar. Ou tu deixa os dois para 1 grama, ou tu deixa os dois para 30 gramas. Ou tu deixa os dois por hora, ou tu deixa os dois por minuto. Aí você pode fazer a comparação, beleza? Bom, para a gente multiplicar e não dividir, vamos mexer no de cima, né? O de cima estava por 1 grama. Vamos fazer logo para 30 gramas, que é o que tem o nosso fóssil. Então, vamos botar aqui, ó. Para 30 gramas, a gente vai fazer o quê? A gente vai multiplicar por 30, concordam comigo? Então, eu vou multiplicar por 30 gramas, que é para poder ficar com um total de 30 gramas. Se eu tivesse 30 gramas desse ser em vida, quantas emissões beta nós teríamos? Aí a gente vai cortar aqui, grama com grama. 30 vezes 45 vai dar 450 emissões beta, não é mais por grama, agora é para 30 gramas, né? Mas continua sendo por minuto. Ainda está diferente do outro, porque o outro era para 30 gramas, isso a gente já resolveu, só que ele também era por hora, esse da gente agora está por minuto. Galera, 1 hora tem quantos minutos? 1 hora tem 60 minutos, então a gente vai fazer o que aqui, ó? A gente vai multiplicar por 60, que é a quantidade de minutos que a gente tem por hora, né? 60 minutos por hora, porque a gente corta minuto com minuto, aí vai ficar 450 vezes 60, tu faz assim, ó, 45 vezes 6. 6 vezes 40, 240, 6 vezes 5, 30, daria 270, aí a gente acrescenta esse zero e esse zero aqui, ou seja, 27 mil. Repara que agora a unidade, vou botar aqui embaixo que ficou apertadinho, 27 mil emissões beta, só que agora não está mais por minuto, agora ficou por hora, que está exatamente igual ao outro. A gente está trabalhando com 30 gramas, uma amostra de 30 gramas e está trabalhando com as emissões beta por hora. Então, eu tenho 27 mil emissões beta por hora para 30 gramas aqui e 6.750 emissões beta por hora para 30 gramas. Então, se eu tivesse uma amostra de 30 gramas do ser em vida, ele estaria emitindo 27 mil emissões beta por hora. Agora, uma amostra de 30 gramas do fóssil que foi encontrado está emitindo 6.750 betas por hora. Então, foi decaído realmente. Por quantos tempos de meia-vida se passaram? É só a gente pegar. Vivo, eram emitidas 27 mil emissões beta por hora. Passado um tempo de meia-vida, ou seja, após 5.730 anos, essa amostra não vai estar mais emitindo 27 mil, vai estar emitindo metade de 27 mil, ou seja, 13.500 emissões beta por hora. Ainda não chegamos no nosso fóssil, o fóssil foi 6.750. Após outros 5.730 anos, vai cair pela metade de 13.500, que é justamente 6.750 emissões beta por hora. Ou seja, galera, para que ficasse emitindo, né, o fóssil ficasse emitindo 6.750 betas por hora, se passaram 2 períodos de meia-vida, 2 vezes 5.730 anos. Então, se a gente somar aqui 5.730 com mais 5.730, vamos ter 11.460 anos no total. Gabarito da gente, letra C. Aí tu corre pro abraço, porque tu arrasou acertando uma questão que nem todo mundo acerta, tá certo? Por causa dessas mudanças de unidade, muita gente trava nessa questão. Mas tenho certeza que agora você está preparado e que vai conseguir fazer coisa até mais difícil. Venha, né, que eu tô fervendo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Não esquece de deixar teu like aí, tá certo? Cheiro, tchau, tchau.